Ok, paz a todos. Nós vamos então dar sequência aqui na nossa matéria. Atos dos Apóstolos, volume 1. E hoje, portanto, teremos aulas 3 e 4. Nós vamos imediatamente para a nossa apostila. Página número 1. Começa com o capítulo 1, Atos. Nós vamos... essa parte inicial é do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 26. Tá? Então, se você quiser ficar com o seu texto, com o texto bíblico aberto, isso poderá te ajudar, né? Capítulo integral. Bom, começa da seguinte forma. Tendo em mente a introdução e os seus comentários introdutórios, passamos ao estudo de Atos, do livro em si, investigando nos primeiros capítulos a apresentação do reino à nação de Israel. O prefácio começa assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, esse Teófilo é uma pessoa importante porque ele conecta o livro de Lucas ao de Atos, né? Sem saber a identidade deste homem, a menção dele é muito importante porque dá ligação entre Lucas e Atos. Também escrito pelo mesmo homem, no caso, Lucas, né? Ele declara que no primeiro livro foi relatado todas as coisas que Jesus fez e ensinou até o dia em que foi elevado nas alturas. Então, na parte seguinte nós temos, com referência a todas as coisas, essa expressão todas as coisas, no versículo 1, temos que lembrar que o ensino sobre o reino de Deus, Lucas 4, 43 e 21, 31, ocupava uma porção significante do tempo do nosso Senhor Jesus aqui na terra. Na verdade, este ensino era o coração do ministério dele. Vamos recapitular esta realidade nos livros de Mateus 2:2. Os magos perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Esta pergunta se liga com a citação de Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel. Então, o que ele está falando aqui basicamente é o que a gente extensivamente falou ontem, de que o que Jesus fez nos evangelhos, muito mais no de Mateus, o de Mateus é o que mais aparece. O evangelho de Mateus tem 3 citações do evangelho do reino. É o único dos 4 que tem 3 citações do Evangelho do Reino. E é fácil entender porque Mateus é um evangelho judaico, né? É um evangelho escrito de um judeu para judeus. Então, faz sentido que o livro de Mateus seja o livro que tenha a maioria ou a mais quantidade de expressão chamada Evangelho do Reino. A palavra reino tem muitas vezes, mas Evangelho do Reino aparecem 3 vezes no livro de Mateus, o que mostra que o alvo do Evangelho do Reino são realmente os judeus. Por isso Jesus passou todos os seus 3 anos e meio de ministério focado nos judeus, no povo de Israel, como a gente viu ontem, porque a mensagem que ele tinha para pregar era a mensagem do reino, não é? E pode observar uma coisa, que Jesus, nós não temos, por exemplo, registros extensos de Jesus falando sobre graça. Quem introduziu esse assunto foi Paulo. Jesus falava de reino. Paulo, que veio depois, que ele inseriu o assunto graça, por dizer, o próprio Paulo disse que o seu evangelho era o evangelho da graça. Então nós conhecemos a graça não por Jesus, ensinada por Jesus, nós conhecemos a graça ensinada por Paulo. Então nós não temos nem Pedro, nem o próprio Tiago, nem João no Apocalipse, muito menos,
Nenhum deles nos ensinou sobre graça. Quem ensinou sobre graça foi Paulo, percebe? Ou seja, Jesus tinha uma missão de ensinar o evangelho do reino e ele formou os seus discípulos basicamente com a mesma missão. Tanto que a primeira vez que Pedro foi ministrar para gentios, que a família de Cornélios, que ele ganhou a família para Jesus e orou por eles foram batizados no Espírito Santo, deu maior zebra. Ele teve que se explicar para os judeus, porque os judeus não estavam preparados ainda para entender que Deus havia aberto a porta da graça para os gentios. Agora vejam bem, prestem atenção no que eu vou falar. O termo graça só entrou em evidência quando a porta foi aberta para os gentios. Hoje nós entendemos graça de uma forma mais ampla, mais generalizada, porque hoje nós temos o Novo Testamento completo. Mas eu quero que vocês raciocinem agora, de forma acadêmica, teologicamente falando, quero que vocês raciocinem da seguinte forma. Eu quero que vocês vejam a evolução das etapas da mensagem como se você estivesse vivendo essas etapas. Quando eu olho para o Novo Testamento hoje, eu vejo tudo pronto, completo. Mas imagina agora quem está acompanhando a coisa acontecer. Primeiro vem Jesus e a mensagem de Jesus era reino. Primeiro veio João Batista preparando o caminho. E qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Você não vai encontrar João Batista falando sobre graça em lugar nenhum. João Batista falava de reino e juízo. Reino e juízo. Aí passou o tempo de João Batista, veio Jesus. Jesus continuou falando de reino. Reino, reino, reino e reino. Sendo assim, a mensagem dele era propícia para o seu auditório. Entendeu? Quem era o seu auditório? Os judeus. Então, essa mensagem era compatível com aquele auditório. Então, se nós estivéssemos vivendo naquele tempo e assistindo essa evolução, o que acontece? Quando chegasse Paulo dizendo, ok, então já entendi, Deus levantou Pedro, Tiago e João para a circuncisão, ou seja, para o evangelho do reino, e ele me levantou para a incircuncisão, que ele mesmo chama de evangelho da graça de Deus. Então, se nós estivéssemos vivendo naquele tempo, assistindo essa evolução, qual é a conclusão natural que nós chegaríamos? Se a gente assistisse isso acontecendo, ao invés de olhar a coisa pronta como a gente olha hoje nos evangelhos, no Novo Testamento, nós chegaríamos naturalmente à seguinte conclusão. Bom, então, a graça foi introduzida por causa dos gentios. Se os gentios não entrassem, a mensagem seria o evangelho do reino até o final. O evangelho do reino, o evangelho do reino. Mas de repente tem um povo novo chegando que não faz parte desse reino. Tem um povo novo chegando que não tem direito a este reino, mas eles estão sendo inseridos de qualquer maneira, eles estão sendo inseridos pelo dono do reino. Como é que chama isto? Graça. Entendeu? Então, se você não tem direito a esse reino, nenhum direito, você não tem pedigree, você não tem história, você não tem nada com esse reino, e de repente o dono do reino fala, mas quer saber, you know what? Se você crê que eu morri pelos seus pecados, pode entrar, o reino é seu também. Qual o nome que a Bíblia deu para isso? Graça. Graça. Isto é graça. Por isso que é importante a igreja entender. Na página 2 diz, sem dúvida, o ensino, a ênfase e a instrução do reino dos céus era que o reino estava ao alcance da nação de Israel. Da nação de Israel. Que sem dúvida compõe o ministério de João Batista, do nosso Senhor Jesus Cristo, dos discípulos nos evangelhos. Veja bem, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, depois André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes. A primeira coisa que é bom esclarecer, que as pessoas fazem confusão,
pelo fato dos nomes se repetirem muito na Bíblia, é importante que se registre que Tiago, irmão de Jesus, não fazia parte dos 12 apóstolos, tá? Ele se tornou proeminente depois, porque o Tiago, lá do livro de Tiago, é irmão do Senhor. Aquele Tiago é o irmão do Senhor, tá? E ele se tornou um dos discípulos de proeminência. Mas é importante que você saiba, como estudante das Escrituras, que ele não está arrolado entre os 12 aqui. Porque na época que Jesus estava andando com os seus discípulos, a Bíblia diz que os irmãos de Jesus não criam nele. Os irmãos de Jesus tinham vergonha dele. Entendeu? Aí a gente pode pensar assim, meu Deus, que absurdo, que coisa, como é possível uma coisa dessa? Ora, muito simples, o profeta não tem honra na sua casa, na sua terra. Entendeu? E Jesus, até os seus 30 anos, até ele procurar João Batista, ser batizado e ser ungido pelo Espírito em forma de pomba, até aquele momento ele era absolutamente normal. A diferença é que ele não pecava. Mas como que as pessoas vão saber que ele não peca? Se a maioria dos nossos pecados são todos secretos. Acontecem aqui, acontecem às escondidas. Então, as pessoas que estavam em volta dele não tinham a menor noção de que ele não pecava. Ele talvez era tido como um bom rapaz, um bom menino, um bom moço, mas quem ia imaginar que ali estava o Filho de Deus e que aquele indivíduo ali que era o Filho de Deus era perfeito e não pecava? Então, para os irmãos que estão crescendo junto com ele era o primogênito, ele era o primeiro, os irmãos que estão crescendo junto era o irmão dele normal, dentro de casa, vai lá, faz uma coisa, outra. E ele trabalhou, ele ajudou o pai durante um tempo, porque eram obrigações judaicas. Então, até os 30 anos, até aquela aparição dos 12 ali, e depois que ele desaparece, até os 30 anos, o que ele está fazendo? Ele está trabalhando, ele está cuidando da família. O pai morreu antes, né, dele surgir no ministério, ao que tudo indica, o pai morreu antes. Então, o que ele estava fazendo até os 30? Ora, cuidando da mãe, cuidando dos irmãos mais novos. Entendeu? Aí, de repente, imagina que você tem um irmão mais velho, perfeitamente normal, cresceu junto com você, de repente esse irmão desaparece 40 dias. Desaparece 40 dias. Quando volta, começa a levantar paralítico, curar cego, ressuscitar morto, fazer e acontecer aqui e acolá. E aí começa um zum pela cidade, gente querendo matá-lo, aquela coisa. Imagina a dificuldade que esses irmãos tiveram de dizer, não, mas pera um pouquinho, o meu irmão é o Filho de Deus. Como assim o Filho de Deus? Ele nasceu da minha mãe. Entendeu? Por isso que a gente estuda na bibliologia e na hermenêutica que a gente tem que aprender a olhar as histórias da Bíblia com o olhar natural primeiro. Acredite no que eu vou te falar. Você será capaz de extrair muito mais revelação de um texto bíblico se você tiver a capacidade de primeiro olhá-lo de forma natural. Olhar a história em si. Naturalmente, a história do jeito que ela aconteceu, para que ela faça sentido na sua cabeça. Porque aí a gente olha hoje em dia e fala, gente, mas como é possível os irmãos de Jesus? Meu Deus, que coisa terrível. Não, perfeitamente inteligível. Que aqueles meninos tivessem dificuldade de falar, não, realmente ele é o Filho de Deus. Eu falei, não, que Filho de Deus, é aquilo que o pessoal de Nazaré dizia, não é este o filho do carpinteiro? Não estão os irmãos e as irmãs dele aqui entre nós? Tipo, como assim, Filho de Deus? Vocês estão de brincadeira comigo? Entendeu? Porque talvez ninguém esperava que a coisa acontecesse pelos mecanismos naturais, pelos mecanismos normais. Que Jesus, o Filho de Deus, saísse pela mesma passagem que saíram os outros. Ninguém podia imaginar que esse era o método de Deus. Então, foi realmente um teste divino muito violento e muita gente ficou reprovada por isso. Na página seguinte, página 3, nós temos o versículo 3, e estes também, depois de ter padecido, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo,
com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então eu quero que você lembre que quem escreveu isso aqui foi um gentio. Lucas era gentio, né? Lucas era médico, ele era grego, ele não era judeu, ele não tinha nenhuma história que o vinculasse ao povo de Israel. Ele era um cientista, um médico grego que creu na história de Jesus. Se converteu ao Senhor. Um dos primeiros, provavelmente um dos primeiros discípulos a se converter. Aí o que acontece? Esse homem com mente gentílica, este homem com uma tendência para a ciência, para a prática da ciência, esse homem resolve fazer uma pesquisa profunda. O começo do livro de Atos, do livro de Lucas, né, fala sobre isso. Lucas 1. Lucas 1, ele diz assim, pareceu-me, verso 3, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças, olha bem, a certeza das coisas de que já estás informado. Então, o cara está falando, é uma mente científica. Pareceu-me bem, por sua ordem, havendo-me já informado, minuciosamente. Então, nós estamos ouvindo aqui um historiador falar, um pesquisador falar. Por que isso é importante, pastor? Por que você está falando isso? Porque existe um debate a respeito da ressurreição de Jesus. Secularmente falando, não é todo mundo que acredita que Jesus ressuscitou. O islamismo não acredita que Jesus ressuscitou. E só o Islã contém 1,2 bilhões de pessoas na face da Terra. E eles contam uma outra versão completamente diferente. Eles contam que, na verdade, Jesus nem foi crucificado. Que, na verdade, quem foi crucificado foi Judas. Né? Que houve uma ação maligna para que Judas fosse crucificado no lugar de Jesus, sendo confundido com Jesus. Agora, olha que teoria mais estapafúrdia, né? Você precisa de mais fé para acreditar que Jesus foi crucificado e ressuscitou, ou para acreditar que Judas foi confundido com Jesus e foi crucificado? Pelo amor de Deus, né? Então nós estamos falando de um acontecimento, aí vem Lucas e fala, não, eu pesquisei isso minuciosamente. E ele era imparcial. Por que ele era imparcial? Ele não era judeu. Ele não tinha parte naquela história. Ele era imparcial, ele foi fazer uma pesquisa minuciosa para poder escrever sobre o assunto. Quando ele fez a pesquisa, o que aconteceu? Ele descobriu que aquilo era verdade. E aí o que diz aqui no texto é exatamente isso. A estes também, estes quem? Os discípulos. Depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, se algum dia alguém chegar para você, alguém que não é crente, alguém que não tem nenhum dever de acreditar na Bíblia, e dizer assim, qual é a prova que você tem de que Jesus realmente está vivo, que ele ressuscitou? Como é que você consegue provar isso? O caminho que você deve tomar, tem 2 caminhos, tá? 3 caminhos, na verdade. O primeiro e o mais confiável é esse aqui. Não sei se vocês lembram, quando nós estudamos aqui sobre os evangelhos, que eu disse que no campo acadêmico, o evangelho de Lucas é o que tem mais credibilidade. Então, secularmente falando, o evangelho de Lucas é o mais aceitado. Por quê? Porque ele segue regras de investigação. E o que interessa lá fora no mundo é isso. Tá? Então, uma coisa é eu contar para você uma história, outra coisa é vir a Zandra e falar assim, gente, eu fiz uma pesquisa, tá? Eu fui lá na cidade, eu chequei e tal, e a história é essa e essa. Ora, você vai ficar
academicamente falando. Você vai ficar com a minha história, que eu contei aquilo que eu soube, que eu ouvi, ou você vai ficar com a história dela que foi pesquisada, checada e colocada de uma forma perfeitamente inteligível. Lógico, você pende para o lado da pesquisa. Para nós que cremos na Bíblia, que somos discípulos de Jesus, em termos de fé, isso não faz a menor diferença. Para mim, para minha fé, Mateus, Marcos, Lucas e João têm o mesmo valor, com a diferença de que João não é sinóptico. Ponto final. Mas como acadêmico, como estudante de teologia que sou e professor de teologia que sou, eu tenho que saber separar essas duas coisas. Aqui está a fé, aqui está a mente teológica. Então, a mente teológica entende que o livro de Lucas é o livro que tem mais credibilidade, porque ele segue uma rotina de pesquisa. Tá? Então, o primeiro argumento, se eu tiver que mostrar para alguém que Jesus realmente ressuscitou, o primeiro argumento é este. Nós temos um historiador, um pesquisador do primeiro século, que se tornou discípulo de Jesus depois, mas nós temos um pesquisador que fez um levantamento minucioso, e segundo o seu levantamento minucioso, ele que vivia já naquela época, ele comprovou a ressurreição. A ressurreição foi comprovada por pesquisa. O segundo caminho são escritos anteriores ao Evangelho. Existem alguns escritos anteriores ao Evangelho, que não são escritos canônicos, não são escritos de discípulos de Jesus, são escritos daquela época que relatam o acontecimento. Então nós temos uma fonte bíblica, de pesquisa bíblica, que é Lucas, nós temos uma fonte extra-bíblica da época de Jesus, que registram, são escritos daquela época, que podem ser encontrados por aí afora em PDF, pesquisados, etc. E nós temos um terceiro caminho que, bom, esse segundo já é extra-bíblico, né? São fontes que não têm relação direta com a Bíblia, mas que podem ser usados para mostrar que Jesus, número um, Jesus foi realmente um personagem histórico, ele existiu realmente na história, né? Ele não é um folclore, uma invenção, ele realmente era um homem de carne e osso histórico que existiu, existem provas disso. Tá? E em terceiro lugar, existiu um historiador chamado Joséfo, Flávio Joséfo, também do primeiro século. Ele não é necessariamente, enquanto historiador, né, talvez já como homem adulto, ele não é necessariamente do período de Jesus, ao que tudo indica, mas ele é do primeiro século. Então, se hoje, meu irmão, nós somos capazes de contar essa história, quase que com riqueza de detalhes, 2019 anos depois, imagina o que uma pessoa vivendo no primeiro século não seria capaz de fazer. Em termos de comprovação da história, comprovação da veracidade daquela história. E Flávio Joséfo é uma terceira fonte que possa ser usada para mostrar que tudo isto é de fato uma história verídica e não uma invenção. Então, o que Lucas está dizendo é o seguinte, não, ele está vivo mesmo, ele apareceu para muita gente. Ele passou 40 dias aparecendo para muita gente. Então não precisa ter nenhuma dúvida ou medo de dizer que Jesus realmente ressuscitou. É notável outros aparecimentos, página 3 ainda. Aos discípulos, Lucas 24:36, à beira do mar de Tiberíades. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo relata como Cristo se manifestava em aparecimentos. Uma vez foi visto por mais de 500 irmãos. 500 irmãos. Então ele aparecia aqui, aparecia ali, apareceu para Pedro, apareceu no cenáculo, apareceu. E teve um dia que ele apareceu para 500 irmãos. Entendeu? Tenta forjar uma história, olha aqui, tenta forjar uma história e passar essa história para 500 pessoas para ver se você consegue manter uma coesão nessa história. Não precisa ser 500 pessoas, 50. Inventa uma história, conta ela para 50 pessoas, para ver se você consegue, 6 meses lá na frente, você manter coesão na história entre as 50 pessoas. Entende?
Não tem jeito. Ou seja, 500 pessoas contando a mesma história, confirmando o mesmo acontecimento. E não é só isso, gente. Não é só isso. Pessoas dispostas a morrer. Morrer. Pessoas que antes viviam escondidas em cavernas e guetos, agora de repente estão dispostas a morrer. Tipo, que mate, eu não quero nem saber, ele ressuscitou e eu vi. Querem me matar, me matem. As pessoas perderam o medo. Prova contundente, amém? Número 3, foi visto por Paulo, pelo próprio Paulo, Atos capítulo 9, versículo 1 ao 8, 1 Coríntios 15, 7 e 8. Um indivíduo que se transforma de inimigo da cruz, perseguidor dos irmãos. De repente esse cara está disposto a morrer por aquilo que ele perseguia. Entendeu? Existe alguma possibilidade disso ser uma montagem? Disso ser uma armação? Disso ser uma conveniência? O cara está perseguindo a causa hoje, indo atrás para prender as pessoas. De repente acontece algo com ele e agora ele está disposto a morrer por aquela causa que ele estava perseguindo. Morrer. E ele chega a ponto de dizer, não, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu morrer, eu ganho. Ele cria na eternidade, ele viu, ele teve revelações, ele foi arrebatado ao terceiro céu, e ele teve revelações de Deus tão profundas, que ele falou, não, se eu morrer eu estou ganhando. Hoje em dia, a crentaiada de um modo geral, não sei se a crentaiada está muito convicta do céu não, né? Porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Pergunta, quem quer ir para o céu? Ei, quem quer morrer? Entendeu? Aí já vem Paulo e fala assim, não, para mim o viver é Cristo. Ou seja, se eu viver, eu vou viver para Ele. Eu vou fazer um estrago no império das trevas, que eu vou viver para Ele. Agora, se eu morrer, é lucro. Se eu morrer, é lucro. Como que um cara sai de uma situação dessa para algo completamente antagônico do lado de cá, dizer, não, pode me matar, faz o que vocês quiserem comigo, me prenda, me mate, me bata, faz o que vocês quiserem. Porque morrer para mim é lucro. Então, tem que ter sido algo genuíno, uma experiência muito impactante, muito extraordinária ou não? Sim ou não? Sim. E que experiência é essa? A ressurreição de Jesus. Na página 4 nós temos os versículos 4 e 5, e comendo com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João na verdade vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então em versículo 4 e 5 temos a instrução de Cristo a respeito daquilo que aconteceria no dia de Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Jesus, né? Ele morreu na Páscoa e ele passou 40 dias indo e vindo, né, se apresentando aos discípulos. No primeiro dia, ele foi visto, se apresentou ali e tal, e aí logo depois ele se ausentou, ficou 7 dias completos sumido, e isso tem uma explicação na lei. Ao morrer, o seu sangue, né, o símbolo do seu sangue passa a ser o ingrediente de redenção. Lembrando que no céu tem uma arca da aliança e no céu tem um altar de incenso. No céu aparece no livro do Apocalipse a arca da aliança e o altar do incenso no céu. No templo celestial, existe um templo original, o templo celestial, que é onde fica o trono de Deus. A queda de Satanás manchou o ambiente. A rebelião de Satanás manchou o ambiente. Então, quando o sacrifício de Jesus redimiu não só o homem, o sacrifício de Jesus redimiu a natureza, redimiu a criação. O sacrifício de Jesus restaurou todas as coisas. É o que Paulo fala de restauração de todas as coisas. Entende? Então, quando ele desaparece no primeiro dia de ressuscitado e só aparece 8 dias depois, porque ele tinha que ficar 7 dias desaparecido, aquilo ali tem a ver com a função do sumo sacerdote, que até então ele não era visto como sumo sacerdote. Ele passou a ser visto assim depois.
O escritor aos Hebreus é que traz essa revelação, né? Paulo também, mas o escritor aos Hebreus faz de uma forma espetacular. Ele é sendo o sumo sacerdote, é ele que oferece expiação pelos pecados. Só que a expiação pelos pecados é ele próprio, é o seu próprio sangue. Entendeu? Então o que acontecia quando o sumo sacerdote ia oferecer expiação pelo pecado da nação, o sumo sacerdote comum? Ele tinha que ficar 7 dias isolado do povo. 7 dias, incomunicável, intocável, inclusive da esposa. Ele não podia ter contato nem com a esposa. 7 dias. No 8º, ou seja, no último dia, então, ele oferecia o sacrifício chamado de o dia da expiação, ou Yom Kippur. Ele oferecia o sacrifício pela redenção do povo para expiar o pecado da nação. Então, ele ressuscita, mas ele ainda não foi ao Pai. Ele precisava estar com o Pai antes. Então, ele fica 7 dias desaparecido. No 8º dia, ele reaparece. E aí ele fala com Tomé, lembra? Toca aqui, Tomé, sou eu, bababá. Ele volta. Então, daí até o final, dá um torno de 40 dias com esse gap de 7 dias. Tá? No final o Pentecoste então acontece, ele sobe, e o Pentecoste acontece 10 dias depois, porque o Pentecoste seria 50 dias depois da Páscoa ou da festa das primícias, né? Tá? Sendo assim, nós temos, além do cumprimento da profecia, final da página 4, seria bom que enumerássemos outras razões para a descida ou batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes e a sua ligação com os apóstolos. Página 5, nós temos número 1, para que os apóstolos pudessem receber poder profetizado em espalhar a mensagem profetizada. Número 2, para que os apóstolos pudessem receber poder para manifestar sinais que serão prevalecentes do reino milenar. Número 3, para ajudá-los a ser habilitados para viver como representantes dignos do rei. Número 4, foi o batismo do Espírito Santo necessário para cumprir a comissão profetizada que Cristo deu aos apóstolos. Então o próprio Jesus disse, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Lembrando que a autoridade, primeira, segunda, né? Segunda classe que nós demos aqui, a autoridade vem pelo nome de Jesus. A autoridade foi dada antes, né? Mateus 28, 16 em diante, diz, eis que vos... Lucas 10, 19, Mateus 28, 26 em diante, Jesus está delegando autoridade. Né? Em Lucas diz, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda sorte de inimigo, e toda a força do inimigo, nada vos causará dano. Autoridade é isso. Autoridade emana do nome dele. Toda vez que eu precisar exercer autoridade, eu preciso usar o nome dele. Agora, o poder, força em ação, vem com a capacitação do Espírito Santo. Com o batismo com o Espírito Santo e o revestimento do Espírito Santo. Então, são duas coisas diferentes que muitas vezes nós confundimos. Autoridade é uma coisa, poder é outra. Entendeu? Então, se for comparar... Oi, bispa? Pode repetir o poder? O poder vem com o revestimento do Espírito, que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. O revestimento vem com o poder. A autoridade vem pelo nome de Jesus. Tá? A autoridade vem pela delegação que Jesus fez no seu próprio nome. E o poder é o revestimento do Espírito. Claro que o Espírito também opera através do nome de Jesus. Porque Jesus disse no capítulo 16 de João que o Espírito Santo não falaria de nada dele próprio. Ele não vai falar nada de si mesmo. Ele vai falar daquilo que ele recebeu de mim. Então, tudo está no nome de Jesus, mas há essa diferença. Que a autoridade foi delegada pelo próprio Cristo a partir do seu nome. E o poder acontece quando há um revestimento do Espírito Santo. Porque poder é o quê? Força em ação. Tá? Isso é poder. Então, a autoridade é o seguinte. Vem cá.
mostrar para você na prática a diferença, fica aqui do meu lado, a diferença entre poder e autoridade. A autoridade é eu chegar para o Zilmar e falar: Zilmar, por favor, move aquela cadeira ali para cá, por gentileza. Pronto, eu não precisei mexer um dedo. E a cadeira se moveu, a cadeira está lá. Então eu usei o quê? Usei autoridade. Autoridade. Eu não precisei mover um dedo. Tá? Mas eu tenho força para mover essa cadeira do lugar? Sim. Então o que é poder? Poder é essa força em ação. Então, se eu agora começar a pegar essa força que estão nos meus músculos e colocá-la em ação e começar a mover essa cadeira, eu estou usando poder. Isso é poder. Entendeu? Poder é força em ação. Autoridade é outra coisa. Autoridade é algo que me é investido e que eu passo a usar no mundo espiritual ou no mundo físico, que faz com que as coisas aconteçam da mesma forma, sem que eu tenha necessidade de usar o poder. Essa é a diferença. Então é o apóstolo pegar o telefone lá no Rio de Janeiro, onde ele está, ligar e falar: fulano, é o seguinte, você prega domingo à noite. Isso é autoridade ou poder? Autoridade. Ele não precisa estar perto, não precisa estar aqui, ele está lá não sei aonde, mas a autoridade que está revestida nele lhe permite mover as coisas, fazer as coisas acontecerem, sem que ele precise mexer um dedo. Isso é autoridade. Entendeu? Então isso precisa ser entendido, porque nós temos as duas coisas, né? Aí vem na página ainda 5, esta pergunta significante, Atos 1, 6 a 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás, né, o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Aqui está uma prova cabal, de que Israel esperava a restauração da teocracia. Está vendo aqui? Da onde que eles tiraram essa informação de que haverá restauração do reino? Ora, essa informação foi tirada da cultura deles. Eles cresceram com essa cultura de que o reino está para ser restaurado. Então eles falam assim: Senhor, é agora que o reino vai ser restaurado? Aí Jesus deu a resposta mais genial possível, porque Jesus é Jesus, né? Resposta mais genial possível. Por quê? Ele não podia dar uma resposta clara, uma resposta 2 mais 2 são 4. Por quê? Porque Jesus sabia que a nação de Israel já havia rejeitado a primeira tentativa nele, e ele sabia que a nação ia rejeitar a segunda oferta através dos apóstolos. Sendo assim, Jesus sabia que não havia como estabelecer o reino já. Ele sabia. Mas como que ele ia virar para os apóstolos que estavam a ponto de dar as suas vidas por aquilo ali e dizer: olha, vocês vão pregar, vão morrer, etc e tal, mas o reino vai ser estabelecido só daqui 2000 e tantos anos. Pensa bem. Se ele chegasse e falar: não é agora não, é o seguinte, deu uma zebra aí, vai ser daqui a 2030 e poucos anos. Porque 2019 já foram, né? 2019 já foram. Daqui a 2000 e tantos anos é que vai acontecer. Eu pergunto, eles teriam o mesmo ânimo para ir pregar, fazer acontecer? Eles teriam o mesmo ânimo para morrer, sofrer por aquilo ali? Não. Por isso que Paulo, veja bem, tem alguém na Bíblia inteira, talvez Moisés, fora Moisés do Velho Testamento, tem mais alguém na Bíblia que tenha alcançado o grau de revelação e de compreensão do mundo espiritual do que Paulo? Do meu ponto de vista? Provavelmente não. E mesmo Moisés, que teve aquela experiência tão brutais, talvez ele não tenha tido a mesma compreensão das coisas espirituais de Paulo, porque Paulo veio muito depois, então ele estava levando vantagem, ele podia entender muito melhor. E Paulo, que entendia tão bem as coisas espirituais, ele não sabia que ainda ia levar tanto tempo. Porque quando ele fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante, ele fala: e nós
os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos, nas nuvens. Ou seja, ele ainda pensava na sua época, um homem com aquele grau de compreensão e revelação, ele ainda imaginava que na sua época que poderia acontecer o arrebatamento da igreja, ainda na época dele. Porque Deus escondeu isso deles. Eles não podiam saber. Deus queria que eles fizessem o melhor deles, Deus queria que eles pregassem com clareza, Deus queria que eles, realmente se entregassem como se entregaram, cumpriram sua parte e agora estão gozando cada um do seu galardão, receberam lá, estão na presença de Deus, curtindo aí já há 2000 e poucos anos, né? Então eles não perderam nada, ganharam. Mas Deus não podia dizer: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino? Chegou a hora. Não interessa. É que a Bíblia é chique, né? A Bíblia fala de uma forma chique. Mas basicamente Jesus disse o quê? Não interessa para vocês isso. Né? Perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ou seja, não compete vocês saberem disso agora. Eles não podiam realmente saber. Isso é muito sério, né? Na página 6, nós podemos enumerar pelo menos 2 razões para a resposta de Jesus. Número 1, o Senhor Jesus, sendo Deus, homem com toda a onisciência de Deus, ele sabia tudo sobre o futuro. Ele entendeu que a nação de Israel rejeitaria a oferta do reino, mas não podia revelar esse fato, porque ele sabia em segredo que seria revelado mais tarde pelo apóstolo Paulo. Revelado em termos, né? Revelado em parte. Tá? Número 2, outra razão porque Jesus Cristo respondeu desta maneira ambígua foi para não inibir ou desanimar os apóstolos na transmissão e pregação da mensagem do reino. A mensagem tinha que ser autêntica, a mensagem tinha que ser entregue com todo o coração, ele não podia inibir. Tá? Por este motivo, nosso Senhor respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então isso explica muito bem por que Jesus tinha que fazer daquela forma. Na página seguinte, página 7, nós temos aí no primeiro parágrafo: é verdade que os apóstolos ansiosos estavam prontos para gozar o reino a ser instituído por Cristo, mas a nação como um todo não estava pronta. Então, essa questão da nação, do povo, a gente sabe que quem decide pela nação são os governantes, né? São os governantes que decidem pela nação. Não, o povo escolhe os governantes e os governantes fazem as escolhas, tomam as decisões pela nação. Então, os governantes na época, o Sinédrio, né, as autoridades de Israel disseram: não, nós não queremos. Estavam preocupados com o poder que tinham, com o luxo, as regalias, uma série de coisas, e Jesus veio agitar aquele status quo. Jesus veio meio que ameaçar aquilo. Por isso que ele falou: eu vim trazer paz. Não, vocês estão achando que eu vim trazer paz? Eu vim trazer espada. Eu vim dividir a casa, eu vim colocar o filho contra o pai contra o filho. Eu vim trazer espada. Porque eu vim abalar o status quo das pessoas. E começou com a liderança da nação. Porque o certo era o quê, gente? Jesus apareceu. O certo era o sumo sacerdote chegar e falar: gente, o Messias apareceu. O Messias que nós tanto esperamos, tanto foi profetizado, finalmente apareceu. E nós estamos transferindo para ele toda a autoridade e todo o poder. E nós estamos agora, deste momento para frente, sob a autoridade e o poder do Messias que surgiu. Entendeu? Por que eles lutaram até a morte, preferiram matar o indivíduo, preferiram matar. Eles sabiam que ele não tinha pecado, eles sabiam, pelo menos sabiam que ele não tinha cometido crime.
Nenhum. Os crimes punidos com morte na lei eram crimes muito claros. A lei era muito clara com relação aos crimes capitais, punidos com morte. Eles sabiam muito bem, mas o negócio era manter o poder, manter o luxo, manter o controle, manter a proeminência e etc. Tá? Embaixo, a ascensão e as reverberações futuras, versículo 9 ao 11, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, a uma nuvem, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Então, inicialmente, queremos pensar sobre a ascensão de Jesus Cristo. Os apóstolos pensavam que seria Cristo que iniciaria o reino durante o seu tempo aqui na terra, mas do que uma vez ele falara com referência aos antecedentes deste evento glorioso, como por exemplo em Mateus 16, 21, nós achamos o Senhor Jesus explicando aos discípulos uma série de eventos antes da ascensão. O versículo se lê da seguinte maneira, Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Nos seguintes versículos achamos os mesmos fatos, Mateus 17, 22, 23 e 23, 20, 17 e 18, Marcos 9, 31 e por aí vai, vários textos. Mas, surpreendentemente, os discípulos não entendiam a palavra de Jesus. Então, é mais ou menos o seguinte: Jesus falava com uma certa clareza, não tinha nenhum embaraço na fala de Jesus. Mas sabe quando o entendimento das pessoas está fechado? Você tenta dizer algo, você tenta explicar algo, não importa o quão claro você tente ser, você percebe que o entendimento de algumas pessoas à sua volta está fechado, está cerrado. E aquilo não entra lá dentro. Isso é muito sério. Porque o que acontece? Isso é sinal, muitas vezes, isso é sinal de juízo divino, mais ou menos o seguinte: aconteceu no Velho Testamento e no Novo Testamento, portanto eu tenho que prestar atenção. Toda vez que Deus queria punir o povo, toda vez que Deus queria punir alguém, o que ele fazia? Ele fechava o entendimento daquela pessoa para ela não entender a mensagem do arrependimento. Isso aconteceu no Velho Testamento e aconteceu no Novo. Olha aqui, Isaías. Se tiver Bíblia aí, é bom você marcar esse texto para você nunca incorrer nesse erro. Isaías, capítulo acho que é 2, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Peraí. Bom, em primeiro lugar, esse versículo aqui, ó, capítulo 5, versículo 13. Olha isso aqui. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. 5:13. 5:13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Então, ouçam essa declaração do próprio Deus, hein? O meu povo vai ser levado cativo por falta de entendimento. Agora, olha esse outro texto. Capítulo 6, versículo 10. Versículo 9.
6, 9. Então disse ele: vai e dize ao povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos e a ouvir com seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter e ser sarado. Agora compara isto, gente. Compara isto com Marcos 4:12. Marcos 4:12. 4:11. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola, para que vendo não vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Olha isso, bispa. Velho e Novo Testamentos, a mesma coisa. Ou seja, algumas pessoas vão irritando a Deus, irritando a Deus, irritando a Deus, de tal forma que chega um ponto que Deus diz assim: quer saber? Eu vou fechar o entendimento dele agora ou dela, para que ele ou ela não se arrependa, porque se ele se arrepender, eu vou ter que perdoar, e eu quero que executar juízo. Então isso aconteceu com Israel, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Por isso que o 5:13 diz: o meu povo é levado cativo porque falta o quê? Entendimento. Então, eu vou fazer uma confissão para vocês. Toda vez que eu estou com muita dificuldade de entender alguma coisa, eu vou para os pés do Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda a entender isso aqui. Eu preciso entender, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Por quê? Porque eu sei que a estratégia de Deus para punir alguém, para punir um povo, punir uma cidade, punir uma nação, punir alguém, é fechando o entendimento. Porque uma vez fechado o entendimento, aquela pessoa não consegue entender. Você fala 1, 2, 3, 5, 10 e não entra na mente da pessoa. Isso é grave ou what? Entendeu? Então, fica alerta, povo de Deus. Que horas são? 8h53. Dá mais um minutinho. Então, nós temos no verso 11, no versículo, versículos 9 ao 11, nós temos essa dica dos anjos que vem e dizem assim: ei, o que vocês estão olhando para o céu aí? Tipo assim, ele subiu, desapareceu. O que vocês estão olhando para o céu? Ele vai voltar do mesmo jeito que foi. Do mesmo jeito que ele foi, ele virá. Agora, nós temos aí uma coisa curiosa. Lembra que até esse momento não havia gentio na jogada. Até esse momento era puramente Israel. Puramente Israel. Aí olha como que afeta a compreensão da escatologia quando você coloca Israel e a igreja nos seus devidos lugares. Não tente misturar os dois povos que dá zebra, para entender profecias. Ou seja, o anjo está dizendo o seguinte, para aquele grupo que representava Israel ali. Está dizendo o seguinte: ele vai voltar da forma como ele foi. Como que ele foi? Ele foi de forma visível. Ele foi assunto aos céus, de forma visível, e desapareceu nas nuvens. Então, como que ele vai voltar para Israel? De forma visível. Vai descer das nuvens e vai vir de forma visível e vai pisar no mesmo monte de onde ele subiu. O Monte das Oliveiras. Está profetizado que ele vai voltar e vai pisar no Monte das Oliveiras. Então, quando eu entendo que aquele momento ali, aquele anjo estava falando para uma representatividade da nação de Israel, eu entendo claramente que ele estava falando da parousia. Parousia é uma palavra grega que significa manifestação visível. Arpazô é outra palavra grega que significa arrebatamento. Paulo usa a palavra arpazô em 1 Tessalonicenses 4:16, 16, 17 e 18. Ele usa a palavra arpazô, quer dizer, rápido, rapto, sequestro.
Tirar com violência de um lugar para o outro. Isso é arpazô. O que é isso? Arrebatamento da igreja. A outra palavra é parousia, que não tem nada a ver com arpazô, é parousia. É a manifestação visível dele em glória. Isto acontecerá como está profetizado aqui no versículo 11 de Atos dos Apóstolos. Então ele vai vir para Israel do jeito como ele foi, mas não para a igreja. Isso que é importante. Ele virá para Israel do jeito como ele foi. Para a igreja será diferente, porque para a igreja será secreto. Para a igreja ele não aparecerá para as pessoas. Ele virá e ficará nas nuvens escondido, e nós seremos arrebatados para as nuvens. Ninguém vai ver. Nós vamos desaparecer. Milhares ou milhões de pessoas desaparecendo do planeta Terra. Foram para onde? Foram para... Aí vai surgir uma série de teoria. Os extraterrestres vieram, sequestraram, e não sei o quê. Aconteceu isso, aquilo, desapareceram. Aí vai surgir uma série de teorias. Porque o mundo precisa ser reorganizado para que o anticristo então comece a reinar. Mas para a igreja será assim. Será com ele vindo de forma invisível para o mundo e a igreja sendo arrebatada. Arpazô. Para Israel será diferente, será parousia, uma manifestação visível. Assim como eles viram ele subir, olha, ele está subindo, subindo. Eles vão ver ele descendo, 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 e profetizado por Zacarias, ele vai pisar no Monte das Oliveiras e o monte vai rachar em duas partes. Está profetizado exatamente assim. Amém ou não? Amém. Página 10. Uma escolha significante. Atos 1, 12 ao 26, então, voltaram para Jerusalém, do Monte Olival, ou Monte das Oliveiras, que dista ou distava daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus. Olha bem, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Então, a essas alturas, grifa aí, com os irmãos dele, a essas alturas já estava Tiago, que era irmão do Senhor, e Judas, que era irmão do Senhor. Tá? Porque quando você vê aqui Judas, filho de Tiago, esse Judas aqui, ele fazia parte dos 12. Mas ele não é o irmão de Jesus, tá? Os irmãos de Jesus aderiram ao grupo depois, porque aí também já é demais. O indivíduo fez milagres abundantes, morreu e ressuscitou, aí não tem como negar que ele é o filho de Deus, né? Não tem como. Aí Tiago se converteu e Judas se converteu. E eram irmãos de Jesus. E por serem família, logicamente, não só por ser família, mas claro que eles ganharam uma certa proeminência, eles ganharam um destaque ali no grupo. Assim como Maria tinha um destaque no grupo. Então eles foram respeitados, eles foram considerados. Tanto que Tiago, irmão de Jesus, tornou-se pastor da igreja de Jerusalém. Uma igreja que não durou muito tempo, né? Mas ele foi pastor desse grupo de Jerusalém, tá? E ele passou a tomar decisões, ele passou a participar do conselho dos apóstolos. Deus tinha propósito com isso, logicamente. Então, naqueles dias levantou-se Pedro, no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. E aí vai contar aqui a história como que eles então escolhem Matias. E aí antes do break eu quero explicar exatamente isso aqui. Eles usam lá um recurso do Velho Testamento, né, que eles lançavam sorte, eles tinham um instrumento de lançar. Ninguém sabe exatamente o que era esse instrumento, não existe desenho dele, só se imagina como era, mas era um instrumento de lançar sorte, tá? Para tomar decisões. Chamava de Urim Tumim, uma forma de lançar sorte para fazer escolhas.
Então, Deus já não deixou realmente ninguém saber como era para evitar especulações, né? O fato é que era um mecanismo que Deus autorizou usar em momento de dúvida, quando precisava lançar sorte, se não tivesse uma palavra profética, não tivesse uma revelação de Deus específica, eles usavam aquele instrumento para lançar sorte e tomar decisões. E eles fizeram isto e a sorte caiu sobre Matias. E Matias foi escolhido para ser o 12º apóstolo. Agora, você vai ouvir por aí, deixa eu sentar aqui um pouquinho. Você vai ouvir por aí pessoas dizerem que a escolha de Matias foi um erro. Eu já vi, inclusive, bons pregadores no púlpito dizerem isso. Foi um erro, porque Deus já tinha Paulo no gatilho e tal. Então, na verdade, quando a pessoa diz isso, é porque, das duas, uma, ou ela quer evitar ter que explicar certas coisas, como eu vou fazer aqui agora, ou ela realmente não desconhece esse ponto que eu vou mostrar para vocês agora. Que, na verdade, não houve erro, não houve precipitação, não houve nada. Eles escolheram Matias porque era realmente Matias. Deus permitiu que eles escolhessem Matias. Tá? E Matias veio, compôs o grupo, e dali para frente o grupo dos chamados 12 apóstolos estava novamente fechado. No lugar de Judas Iscariotes, entrou Matias. Mas vocês vão ouvir esse tipo de argumento por aí. Não, porque Matias não sei o que e tal, não deveria, porque Matias não era o homem, não sei o que lá. Se eles tivessem esperado um pouco mais, o Espírito Santo teria revelado, blá, 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 blá. Esse tipo de argumento, mas na verdade esse argumento não procede. Por quê? Primeiro, a figura de Paulo não se encaixava no corpo dos 12. Paulo não foi levantado para pregar circuncisão. Paulo não foi levantado para pregar o evangelho do reino. Ele sabia pregar o evangelho do reino? Sabia. Porque no início, quando ele pregava para os judeus, ele pregava o evangelho do reino. Ele começou pregando para os judeus. E no final do livro de Atos, tem uma expressão ali interessante, que eu quero mostrar para vocês. No último capítulo de Atos, capítulo 28, Paulo ficou preso em Roma por 2 anos, né? Durante esses 2 anos, ele recebeu a visita de judeus e gentios, tá? Aí o que acontece? Eu ouvi um pregador falando uma vez, um homem muito inteligente, por sinal. Ele usou esse texto que eu vou dar para vocês aqui agora de uma forma muito errônea. Porque são coisas muito sutis, que se você não tiver o cuidado, você erra. Tá? No versículo 30 e 31, quer dizer, é assim que termina o livro de Atos. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, esse indivíduo leu esse texto e disse o seguinte: como vocês podem ver, Paulo pregava o reino de Deus. A mensagem que Paulo pregava era a mensagem do reino de Deus, usando esse versículo aqui. Só que se você pegar o contexto, você vai ver que ele começa no versículo 11, dizendo 3 meses depois partindo no navio de Alexandria, que invernaram, ele vai contando a história. Quando chega no verso 15, de lá, ouvindo os irmãos, novas de nós e tarará, e ele vai contando. Quando chega no versículo 18, ele diz assim: os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. E ele continua contando, vai contando. Quando chega mais na frente, versículo 23, olha bem, diz assim: e havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada. Tá?
Verso 22. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarara com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo a Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Para quem que ele está falando aqui? Para quem que Paulo está falando aqui, gente? Gente, não é por isso que eu estou falando 1 hora aqui à toa. Para quem que vocês acham que Paulo está falando aqui com esse contexto que eu estou lendo para vocês? O que vocês acham? O Espírito Santo. Hã? Espírito Santo. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo essas palavras, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Para quem que Paulo está falando? Qual é a audiência de Paulo aqui? Claro, gente, vocês precisam ter medo de falar, ué. Óbvio que são os judeus. Os gentios conheciam o profeta Isaías? Não. Claro que não. Então, dizendo, vai a este povo e dize, dê ouvidos e ouvireis e de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Onde é que está esse texto? Hã? Como é que é? 6 e 9. Onde está, gente, esse texto que eu acabei de ler aqui em Atos, no livro de Isaías? Marcos 4, 11 e 12. Então, ele já tinha falado com você. No livro de Isaías, está onde esse texto? 5. Hã? Isaías 5, 13. 5:13. Vocês anotaram esse texto? Vocês registraram aí o texto? Então, para quem que Paulo está falando? Óbvio que era para os judeus. Óbvio que era para os judeus. Essa audiência aqui, desse momento de Paulo, não eram gentios. Por isso que ele pregava o reino de Deus. Ele pregava o reino de Deus porque a sua audiência era judaica. Tanto era que ele reclama, ele recupera o texto lá de Isaías 5:13 e diz, bem que o Senhor falou por Isaías, que ia fechar os ouvidos de vocês para vocês não ouvirem, e os olhos para vocês não enxergarem. Entendeu? Porque o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Olha aqui. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus, olha aqui, gente, verso 28, leiam para mim, todos. Então qual era a audiência de Paulo aqui agora? Come on, gente. Qual era a audiência de Paulo aqui agora? Os judeus. Os judeus. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Aí, quando você lê o contexto, aí o verso 30 e o verso 31 faz sentido. Agora, você pegar o versículo 30 e o versículo 31 fora do contexto, para dizer que a igreja tem que pregar o evangelho do reino, primeiro, a pessoa não sabe o que é o evangelho do reino. Número 2, ela não sabe qual é o papel da igreja no reino. E número 3, ela não sabe qual é o papel de Israel no reino. Então ela faz uma salada de frutas, que parece que faz sentido,
principalmente quando a pessoa é habilidosa, fala com habilidade. Parece que o que ela está dizendo faz sentido, mas quando você vai ver, não faz sentido algum. Amém, gente? Pausa até agora, depois eu vou continuar nesse assunto que eu preciso mostrar uma outra coisa para vocês sobre Paulo, tá bom? Pausa para o café para vocês acordarem e voltamos em seguida.